O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante evento em Paris, nesta quinta-feira, que os países que fizeram a Revolução Industrial são os responsáveis pela poluição no planeta e que eles têm uma, abre aspas, dívida histórica, fecha aspas, com a Terra. Eu quero convidar hoje, primeiro eu quero pedir o vídeo, para a produção da fala do presidente. Responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. Não é o povo latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte para a humanidade. Será que o povo estava aplaudindo ali, André? Tá animado, né? Quero convidar... O pessoal tá animado. Convidar para o comentário hoje, primeiramente, o nosso convidado especial, Adam Mamari. Então, para mim, a primeira coisa que eu já vou comentar é assim, o absurdo na analogia do Lula. Uma hora ele diz que é responsabilidade do Brasil cuidar do meio ambiente, outra hora ele diz que é responsabilidade dos países europeus. Agora, ele veio falando dessa dívida histórica, só que ele também que queria entregar a Amazônia para o mundo, né? Que queria dizer que a Amazônia era patrimônio da humanidade. Então, você percebe já desde primeira mão que o discurso do Lula não é igual, não é a mesma coisa dependendo do lugar que ele vai. E eu até queria trazer um dado aqui muito importante, que tanto se fala de desmatamento, tanto se fala de o problema foi a Revolução Industrial e etc. Só que quem queria fazer a extração de petróleo na nascente do rio Amazonas era o Lula, que foi barrado pela própria ministra, foi barrado pelos próprios eleitores e foi barrado pelo próprio IBAMA no Brasil. Então assim, você vê que o discurso é um e, como sempre, o que ele faz e as ideias que ele tem são outras, né? Muito obrigado, Adam Mamari, pelo comentário. Convido agora Fernando Holliday. Anselmo, como bem disse o Adam, o Lula do governo não tem absolutamente nada a ver com o Lula da campanha. E agora, em relação à Amazônia e a todo esse discurso que ele está fazendo, a gente está vendo exatamente isso, né? Porque ele também em Paris, fez um discurso onde ele disse que o acordo oferecido pela União Europeia para o Brasil, né, baseado ali no Acordo de Paris, que estabelece várias metas que o Brasil deveria alcançar em preservação do meio ambiente, não seriam capazes de ser cumpridos. Isso segundo o próprio Lula. E que essa exigência era absolutamente desproporcional. E disse nesse show que foram os países desenvolvidos os responsáveis pela poluição jogada no planeta, foram os maiores responsáveis. Mas veja, esse discurso que ele tem agora é completamente incompatível com o discurso do Lula candidato, que vinha com um papo somente para se opor ao Bolsonaro. A única justificativa era essa, onde ele dizia o seguinte: a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é o pulmão do mundo. Ou seja, abrindo mão da soberania nacional do Brasil sobre esse território. E toda a esquerda criticava Bolsonaro quando ele dizia: a Amazônia não é do mundo, a Amazônia é do Brasil, porque está nas nossas fronteiras e nós temos soberania sobre o território amazônico que está no Brasil. O óbvio, o lulante. E aí o Lula, quando assume o governo, mesmo que sem querer, ele é obrigado a admitir que Bolsonaro estava certo. Essa agenda ambientalista europeia, absolutamente exagerada e desproporcional, quer, na verdade, sufocar os países subdesenvolvidos. E acaba não sendo proporcional com o mal que os países desenvolvidos causam ao meio ambiente. Isso porque ele falou da Europa, mas nós poderíamos falar da China, por exemplo, que é o país que mais polui no mundo.
E toda vez que se fala em metas de preservação ambiental ou em metas de redução de poluição para a China, o que eles fazem é dar uma banana para o resto do mundo e continuam lá se desenvolvendo e o resto do mundo que se vire e que engula o desenvolvimento chinês. Então, veja, é preciso se discutir isso sem essa ideologização barata que a esquerda tentou fazer ao longo de todo 2022. É preciso, sim, haver uma agenda de preservação ambiental, mas uma agenda de preservação realista. Uma agenda de preservação que não nos submeta também à vontade dos outros países, à vontade de países subdesenvolvidos, de países desenvolvidos, ou pior ainda, que nos submeta a uma agenda ideológica internacional, porque é disso que nós estamos tratando. Obrigado, Fernando Validei. Antes de passar o comentário para o Paulo Souza, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, vocês estão nos assistindo aí, se inscreve no nosso canal, gente. Nós estamos com 743 pessoas assistindo e 418 curtidas só, like. Vai lá no positivinho, ó, clica lá. Ajuda nós aí a dar engajamento, a crescer no Bradock Show e compartilhe a nossa live e ative o badalo das notificações. Paulo Souza, passo para ti, meu amigo. Bom, é a mesma ladainha de sempre, né? A dívida histórica, são as mudanças climáticas, aquele papo raso de ativismo romântico e desesperado que inflama milhões de jovens pelo mundo aí, jovens que são pais de pet, porque eles não têm filhos, mas que eles se preocupam com o mundo que eles vão deixar para as próximas gerações. É só se eles estão preocupados com o mundo que eles vão deixar para os muçulmanos, que têm 7, 8 filhos, estão tomando a Europa, por exemplo. Porque esses jovens, principalmente os europeus, eles mesmo não têm filhos, eles nem sabem que gênero eles têm, né? Toda semana aparece uma cor nova na bandeirinha do arco-íris lá, eles preferem salvar uma tartaruga do que salvar um bebê humano, né? É nesse contexto bizarro que o Lula se sente em casa, né? É o habitat natural dele, o cara que se orgulha e fala publicamente isso, que inventa números, que mente sobre o Brasil lá fora. Ele já falou isso, ele mesmo falou isso. A gente junta um mentiroso costumais e um público de jovens que adora ouvir mentiras que aliviam um pouquinho do vazio existencial que eles têm, sei lá, da depressão, aquele que é deprimido demais para arrumar a própria cama de manhã, mas quer salvar o planeta Terra, quer salvar as baleias, quer salvar as focas. Está montado um circo, um mentiroso que adora contar mentira, o palhaço fala um monte de coisa sem sentido, é só terminar falando vamos salvar árvores, vamos falar de dívida histórica, é só falar isso. A geração Greta Thunberg tem orgasmos ambientais lá e tá tudo certo, né? E o engraçado de tudo isso, como já foi falado, é que dessa vez o Brasil não é o culpado, né? Os países europeus, na verdade, é que agora se tornaram os culpados. O jogo inverteu, como falou o Holliday, né? O discurso se adapta ao que é conveniente, né? São os países da Revolução Industrial. Vocês têm dúvida de quem seria o culpado da poluição se o Lula fosse fazer um discurso como esse lá fora? Se o Bolsonaro fosse presidente, quem que ia ser o grande culpado da poluição de qualquer coisa? Ia ser a gestão genocida ambiental do Bolsonaro. Obrigado, Paulo Souza. Eu quero cumprimentar nosso amigo Adriles Jorge. E aí, Adriles, tudo bom? Fala, seu Alceu, como é que vai? Tudo bem? Eu tô bom demais, graças a Deus. E você? Preparado para os embalos de sexta-noite? Sim, já comecei o programa com hoje é sexta-feira. Você não vai sair hoje, não? Tá certo. Tô esperando o programa acabar. Tá bom, já te passo o comentário já, Adriles. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria começar com a minha antipatia. Eu não sou cientista, eu não sou especialista no tema, já li várias coisas, mas eu não me coloco, não me arrogo. Hoje todo mundo se arroga, do Leonardo DiCaprio, a Greta Thunberg, que tem 20 anos de idade, todo mundo é especialista em mudanças climáticas. Por que eu tenho antipatia desse tema? Desde os anos 70, Anselmo, existem previsões catastróficas, apocalípticas, de que o mundo vai acabar, o ecossistema vai colapsar, o buraco de ozônio vai se abrir, as calotas polares vão derreter. Tudo isso de 10 em 10 anos. A Greta Thunberg, por exemplo, 5 anos atrás,
previu que ia ter um déficit de oxigênio no mundo. O mundo continua muito bem, obrigado. Ela apagou o tweet em que ela falava isso 5 anos atrás. E esse tipo de agenda ecoterrorista é feita exatamente para, de alguma forma, impedir ou tolher o desenvolvimento de países em desenvolvimento, como o Brasil, que tem um agronegócio extraordinário, como a gente bem sabe. Existe exatamente uma competição da União Europeia com o Brasil, que está interessada no subsolo, no solo brasileiro, sobretudo no solo da Amazônia, que é riquíssimo em jazidas, riquíssimo em minério, riquíssimo em ouro. Ou seja, existe todo um interesse econômico nessa agenda ecoterrorista, que eventualmente, por exemplo, no caso da Amazônia, que a gente tem a região mais rica do planeta e tem a população mais pobre do país. Ou seja, ninguém se preocupa com os amazônicos, com os caboclos, com os índios, com a população ribeirinha da Amazônia, que passa fome, que não tem, que vive numa região riquíssima e não angaria os lucros de dividendos dessa riqueza do solo amazônico. Só se preocupa com árvore, guaxinim, miculhão dourado, esse tipo de coisa, e mudança climática, e essa mudança climática nunca se concretiza a tempo. Você pega, mais um exemplo, dou um exemplo, o Al Gore, 20 anos atrás, fez um filme que falava exatamente dessas previsões catastróficas. Todas deram errado. Nenhuma veio a dar certo. Quer dizer, dar certo seria o apocalipse, né? Ou seja, tudo isso é complicado. Aí vem o Lula, além de tudo, usar essa agenda ecoterrorista, porque não é para proibir a devastação da Amazônia. Primeiro que a Amazônia não é devastada. Você tem 1% de desmatamento durante e 0,5%, ou quase mais de 1%, de floresta regenerada. A floresta amazônica tem 95% de preservação. O que ele quer, o Lula quer, é dinheiro para aquelas ONGs que financiam essa agenda ambiental. Essas ONGs apoiam o lulopetismo, apoiam o progressismo. Em última instância, é dinheiro para dar para mais para o Estado brasileiro, esse governo federal Luiz Inácio Lula da Silva, para ele molhar a mão de deputado, senador, para ele fazer o que bem entender com dinheiro nosso, do nosso imposto, e eventualmente dinheiro agora também internacional. Agora, eu acho engraçado aquela multidão de centenas de milhares de pessoas aplaudindo o Lula, né? A França foi um dos países que fizeram a Revolução Industrial. Será que aquelas pessoas não perceberam que estão sendo desaforadas pelo próprio Lula? E outra coisa, a Revolução Industrial, com seus erros e acertos, foi muito mais acertada do que errada. Graças à Revolução Industrial, bilhões de pessoas deixaram de passar fome, foram inseridas no mercado de trabalho, depois com a energia de carbono, com a energia de combustíveis fósseis, ou seja, teve aquecimento elétrico, pessoas deixaram de morrer de frio, teve uma série de inovações que incrementaram o capitalismo, que só nos últimos 50 anos, por exemplo, tirou 2 bilhões de pessoas da pobreza. Então, que preço é esse que esses países têm que pagar em relação à Revolução Industrial? A Revolução Industrial melhorou e muito o mundo. Quem fala isso não sou eu. São autores de esquerda, como o Yuval Harari, que falou que o mundo hoje está muito melhor nas condições materiais do que 100, 200 anos atrás. Por quê? Por causa do advento do capitalismo e da Revolução Industrial. Então, o Lula faz um discurso, para variar, né, eivado de desacertos, de erros, de mentiras históricas, para o quê? No fim das contas, o que ele quer? Dinheiro. Dinheiro para quem? Para acabar com o desmatamento? Não. Dinheiro para ONG, dinheiro para o Estado, dinheiro para o governo brasileiro, para ele distribuir o capilé como ele bem entender, ou para comprar sítio, ou para comprar apartamento, ou para subornar deputado. Bem entender. No fim das contas, o que o Lula quer é viajar e ganhar dinheiro e fazer sua boquinha sempre em todo o país que ele vai e fazer seu discurso mentiroso para o quê? Pegar mais dinheiro de trouxa.